Num vídeo anterior, eu falei de 3 paradoxos que assombram o sistema tradicional de ensino atual e mostrei que aprender a aprender pode ser a melhor saída para você sobreviver a esses paradoxos. Na videoaula de hoje, eu vou falar de 6 grandes benefícios que você tem quando você aprende a aprender. E também vou dar dicas práticas de como chegar lá. Eu sou Ana Lopes do Mais Aprendizagem e a gente se encontra de novo depois da vinheta. Desde muito novinha, sempre fui meio metida e independente. Então, para mim, aprender a aprender é tudo de bom. Porque isso significa que eu não preciso ficar esperando que alguém ou alguma instituição me proporcione aquilo que eu quero. Eu vou lá e aprendo. Então eu separei aqui 6 benefícios para motivar você a buscar essa autonomia de aprendizagem para a sua vida também. Um dos maiores benefícios é que você decide qual é o ritmo ideal para você aprender e também em que nível você vai se aprofundar em cada assunto. E isso vale tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, tem coisas que você precisa de um pouco mais de tempo. E se o professor que está lá na frente for rápido demais, você acaba se perdendo e perdendo o seu tempo em sala de aula. Por outro lado, tem coisas que você aprende mais rápido. E aí, se o professor for num ritmo mais lento, porque a média da turma está naquele ritmo mais lento, o negócio se torna extremamente entediante e também gera uma perda de tempo, porque você poderia aprender aquilo mais rápido e passar para a próxima coisa. A mesma coisa vale para o nível em que você quer se aprofundar. Se você está estudando para exercer uma certa profissão, tem algumas áreas em que você quer se especializar e você sabe que você precisa aprofundar mais do que aquela basezinha que é passada para todo mundo dentro de uma sala de aula. E tem áreas que você não tem tanto interesse assim, que você só quer ter um conhecimento geral daquele assunto e de repente você pode decidir não se aprofundar tanto quanto o seu professor gostaria que você se aprofundasse, só porque ele é super especialista naquilo. Uma coisa muito comum também, que acontece com quem vai aprendendo a aprender sozinho, é um aumento da motivação para estudar. Motivação não é uma coisa mágica, misteriosa, que aparece e desaparece sem você ter nenhum controle sobre isso. Motivação é uma coisa que você pode deliberadamente aumentar ou diminuir de acordo com as coisas que você traz para a sua vida. E o autodidatismo, o aprender a aprender, traz 2 fatores que comprovadamente aumentam a motivação das pessoas, que é o fator da independência, que eu estava falando no item anterior, e o fator também da competência. Quando você consegue pegar um material e aprender por si mesmo, sem depender de ninguém, você se sente mais competente e isso aumenta a sua motivação para continuar fazendo aquilo. Então, o autodidatismo tem esse efeito colateral positivo aí, que é aumentar a sua vontade de estudar. Um outro fator importantíssimo, que até começou essa discussão sobre aprender a aprender desde lá do vídeo passado, é que o autodidatismo reduz o custo de aprendizagem. Um único livro bem estudado de maneira autodidata, ele pode ser melhor em termos daquilo que você aprende do que você pagar um cursinho, pagar o transporte, pagar uma alimentação na rua, gastar um tempo de deslocamento e ainda se submeter a um horário que é ruim para a sua aprendizagem. Claro que tem situações em que a gente precisa do diploma e tem situações em que o contato com outros profissionais é fundamental para aprender. Mas mesmo nesses casos, o autodidatismo pode reduzir o custo da sua educação. Você não vai ficar reprovando em nenhuma matéria, atrasando a sua formatura, nem ter que ficar pagando um monte de cursos de especialização depois de formado para se manter atualizado. E se você juntar toda a economia que você vai fazer durante a sua vida inteira, só porque você é muito mais independente para aprender que a maioria das pessoas, olha, é muito dinheiro que você deixa de gastar. Um outro benefício muito legal de você se tornar mais autodidata, de você aprender a aprender, é o exercício da disciplina. Enquanto tiver alguém tomando as decisões para você, de que horário você vai estudar, de que livro você vai ler, de até que capítulo você vai abordar, você não exercita o músculo da disciplina, de você tomar uma decisão e continuar seguindo aquela decisão até você chegar à meta que você definiu. No início, você pode se sentir até um pouco perdido, porque as pessoas estão muito acostumadas a serem mandadas em termos de educação. Mas, aos poucos, você vai
assumindo o controle das coisas, e você vai ganhando uma autoconfiança muito grande de que você é capaz de atingir os objetivos que você estabelece. Um outro benefício bem interessante é que os seus resultados oficiais, ou seja, aqueles resultados em que você vai obter nas situações formais de ensino, eles melhoram absurdamente e com um esforço muito menor. Olha, quando eu entrei no doutorado, eu tinha 2 filhos pequenos, 2 filhos de 4 anos, é um casal de gêmeos. E além disso, eu era em média 10 anos mais velha que os meus colegas, ou seja, eu já estava mais cansada, eu já não tinha a mesma energia física que eles tinham. E mesmo assim, eu fui a aluna mais produtiva do meu laboratório e acabei ajudando nos trabalhos de praticamente todos os meus colegas ali. Isso aconteceu não porque eu era mais inteligente do que ninguém, não, mas porque eu sabia aprender com autonomia e com eficiência. E aí, à medida que você incorpora o aprender a aprender na sua vida, o que vai acontecer de efeito colateral aí, no final das contas, é uma elevação muito grande da sua autoestima. Porque todas essas coisas, disciplina, autonomia, motivação, bons resultados, só podem resultar num aumento de autoestima. E é muito melhor viver com a autoestima lá em cima, né? Fora o fato de que com a autoestima lá em cima, você ousa mais, você estabelece metas mais interessantes e acaba crescendo mais na sua vida. Bom, e como é que eu faço para colher todos esses benefícios na minha vida? Como é que eu faço para aprender melhor? Bom, primeiro vamos definir o que é aprender melhor, porque melhor é muito vago. Mas o que eu estou falando de aprender melhor aqui é o seguinte: aprender com mais velocidade. Afinal de contas, a gente tem que consumir muita informação o tempo todo e a gente não pode se dar o luxo de demorar demais para aprender um certo conjunto de informações. A gente também está falando em aprender com menos esforço. E a verdade é a seguinte: muitas das maneiras como a gente é ensinado na escola, nas universidades, acabam indo contra o funcionamento natural do nosso cérebro e acabam fazendo a gente fazer muito mais esforço do que o necessário para aprender alguma coisa. Então, quando você aprende a aprender, você também aprende a fazer menos esforço para conseguir o mesmo resultado. Outra coisa importante é que aprender tem que ser uma coisa prazerosa. E não é só porque é bacaninha que seja prazeroso. É porque é uma coisa que você vai ter que fazer todos os dias da sua vida. Lembra, a gente está na era da informação. A informação pula na nossa frente todo dia, toda hora. Então, a gente vai ter que lidar com isso constantemente. E se isso não for uma coisa prazerosa, em algum momento a gente começa simplesmente a fugir de aprendizagem. E aí você vai ficando para trás, começa a depender dos outros de novo para aprender. Ou seja, tudo aquilo que a gente não quer, né? Então, esses 3 itens têm a ver com como a aprendizagem deveria se processar na nossa vida. Agora, os próximos itens têm a ver com o resultado que a gente obtém desse esforço de aprendizagem. O resultado tem que ser uma aprendizagem mais profunda, ou seja, a gente não pode se conformar com uma aprendizagem superficial e rasa que a gente vê na maioria das situações. Ela tem que ser uma aprendizagem mais significativa, porque ficar só memorizando coisas que não tem nenhum sentido pra gente não resolve. E ela tem que ser mais duradoura, porque ficar estudando uma coisa hoje, para daqui a uma semana ter que estudar tudo de novo, como se estivesse começando do zero, não é exatamente uma coisa muito eficiente e nem é uma coisa que vai trazer prazer para a nossa vida de estudante. Uma vez que a gente definiu o que é aprender melhor, agora a gente tem que descobrir como a gente chega lá. E tem basicamente 2 passos. O primeiro passo é você conhecer as técnicas, porque na escola ninguém vai te contar que existem técnicas diferentes daquilo que se faz na escola, que é simplesmente fazer as coisas no instinto e na força bruta também. A primeira coisa que você tem que conhecer são as técnicas. Você tem que descobrir que existem técnicas para você ler melhor e para você ler mais rápido, que existem técnicas para você memorizar de uma forma mais eficiente, que existem técnicas que fazem as suas anotações serem muito mais úteis do que se você anotar da forma tradicional que você vem anotando na escola. Você tem que saber que existem técnicas para você se expressar bem oralmente e fazer uma boa apresentação de um trabalho, que existem técnicas para você escrever melhor e se dar bem em provas dissertativas, por exemplo, e que existem técnicas para você aprimorar o seu raciocínio. Agora, nem tudo são técnicas, existe todo um lado comportamental também que tem que ser levado em conta.
porque eles afetam diretamente a sua capacidade de aprendizagem. O primeiro desses aspectos é a concentração. Isso é uma das coisas mais bem estabelecidas da neurociência. Se você não presta atenção no que você está tentando aprender, você não vai memorizar, vai passar batido e amanhã vai ser apresentado para você como se fosse completamente novo. Outra coisa comportamental é a questão dos hábitos. Você tem que criar hábito de usar as técnicas que você aprendeu, de anotar da maneira correta, de ler da maneira correta, de parar para memorizar de uma maneira legal. Outra coisa importantíssima no aspecto comportamental do aprender a aprender é você saber sustentar e encontrar a sua motivação. Porque se você não faz isso, vai cair naquela coisa. Eu não tenho vontade, então eu não vou fazer, e aí eu vou ficando para trás. E aí quando eu levo um susto que eu fiquei para trás, o que eu vou fazer? Eu vou pagar mais um curso, mais um professor para me ensinar, porque sozinho eu não estou conseguindo dar conta. E finalmente tem aquela que na verdade é a primeira de todas as coisas, que é a sua capacidade de organizar o seu tempo de estudo. Porque sem organização, você não vai conseguir criar hábitos, você vai se desmotivar porque você não obtém resultados, você não consegue aprender técnicas específicas de aprendizagem porque você não faz por tempo suficiente. Então, na verdade, a organização é a base de todo o resto. Outra coisa que você precisa buscar conhecer é como resolver problemas específicos que você vem enfrentando. Por exemplo, como lidar com matérias, com assuntos que são naturalmente complexos. Veja que isso é diferente daquela matéria que nem é tão complicada assim, mas que para você especificamente acaba sendo difícil porque está te faltando alguma base. Tá? São duas coisas diferentes. Tem assuntos que são complexos, porque envolvem muitas coisas ao mesmo tempo, ou porque tem um raciocínio muito elaborado, ou porque exige um conhecimento prévio muito profundo, e tem aqueles assuntos que não são tão complicados assim, mas que falta base. São dois problemas específicos diferentes, e você tem que buscar maneiras de resolver. Não adianta ficar a vida inteira reclamando, eu tive uma escola ruim, me falta base em matemática, ou me falta base em interpretação de texto. Não, você tem que entender que tem esse problema e encontrar uma técnica, uma maneira de resolver esse problema. Não é do dia para a noite, mas você abordando todo dia um pouquinho, você acaba resolvendo essas questões. Tanto a matéria naturalmente complexa, que você tem que estudar de uma maneira diferenciada, como aquela matéria que falta base. E aí você tem que ir atrás dessa falta de base também, usando uma certa sistemática. Um outro problema específico super comum, que acaba sendo uma forma de falta de base, é aquela pessoa que tem um vocabulário empobrecido. Uma pessoa que passou a vida inteira sem muito hábito de leitura e de repente descobriu que quer ser uma pessoa estudiosa, que quer aprender a aprender, passou para a faculdade, se animou, se motivou e tal, mas aí ela esbarra na falta de vocabulário. Então isso é um problema específico, super comum, e que tem maneiras de você resolver isso mais rapidamente do que simplesmente esperar que o vocabulário se construa na sua cabeça de forma mais natural. Bom, então essa é a parte de conhecer, e tudo isso pode ser muito interessante e muito fascinante, né? Todas essas técnicas, elas acabam sendo muito fascinantes pelas possibilidades que elas trazem, que são novas para a vida da maioria das pessoas. O outro lado da moeda é você pegar esses conhecimentos todos e aplicar na sua vida. E aqui você tem que tomar um cuidado. Você vê que ali tem uma lista muito grande de coisas que estão envolvidas nesse conceito de aprender a aprender. E ele não vai acontecer de uma hora para outra. Você tem que fazer uma aplicação que seja gradual. Você tem que pegar uma técnica que seja aquela que você acha que vai fazer mais diferença na sua vida agora, e você aplica isso por pelo menos 20, 30 dias, depois você pega outra técnica para incorporar na sua vida e você vai fazendo isso de maneira constante. Olha, se você aplicar uma nova técnica nos seus estudos, a cada mês, no final de um ano, você está usando 12 técnicas de estudo que a maioria das pessoas sequer sabe que existe. Isso muda uma vida. Não muda a sua forma de estudar, não. Muda a sua vida. E se você quer uma sugestão de por onde começar no meio de tantas possibilidades, eu sugiro que você comece por aprender a se organizar. Aprender a se organizar
sem se sentir engessado e sem desistir 10 dias depois porque o negócio não funcionou na sua vida, é uma técnica também. E se você quer uma sugestão mais concreta ainda sobre isso, eu sugiro que você assista um outro vídeo meu que mostra 5 passos para você fazer um plano de estudos que realmente vai funcionar. Se você está no YouTube, você vai na descrição do vídeo que você vai encontrar o link para esse outro vídeo. Se você está no blog, você desce toda a página do blog, inclusive o texto que é o artigo referente a esse material, e lá embaixo também você vai encontrar o link para o vídeo dos 5 passos. Como ele é um vídeo um pouco diferenciado, você vai ter que cadastrar o seu e-mail, mas é super tranquilo, e aí você confirma o seu e-mail e já vai ter acesso ao vídeo, tá certo? E você também pode comentar, de preferência no blog, tá? Porque é no blog que eu respondo mais os comentários. Então, se você estiver no YouTube, clica no primeiro link que aparecer na descrição do vídeo, você vai cair no nosso blog e lá você deixa o seu comentário. Qual desses 6 benefícios você mais gostaria de incorporar para a sua vida? É definir o seu próprio ritmo, aumentar a sua motivação, reduzir o custo da sua educação, melhorar a sua disciplina, melhorar os seus resultados nos sistemas oficiais de ensino ou melhorar a sua autoestima? Qual desses benefícios é mais importante para você? Estou esperando a sua resposta lá no blog. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um joinha ali embaixo e compartilha com seus amigos. Você também pode se inscrever no canal, clicando ali no cantinho. Ou então, visitar o nosso blog, o maisaprendizagem.com.br, e continuar aprendendo a aprender na velocidade da internet. A gente se vê no próximo vídeo.